hoje é com muito gosto em que eu vou partilhar algumas reflexões sobre um tema que é sempre difícil em cercar, porque é tão vasto. É o tema da vida. Qual é o sentido da vida? E estive à tarde a refletir de como podia, não é, o alcançar, e cheguei à conclusão que, se calhar, vou partilhar convosco algumas coisas que não são necessariamente da minha reflexão, mas de leitura, de tudo quanto, como filósofo, nos preocupa. Sobretudo, e em particular, nos dias de hoje, onde vivemos tempos bastante difíceis, depois de um período de retiro forçado com a pandemia, que nos confrontou com a obrigação de pensar um pouco mais na vida. Por alguns, porque por muitos outros não sei se isto funcionou. Mas, de qualquer forma, esses 2 anos praticamente que nós tivemos de confinamento proporcionaram-nos oportunidades. E eu, quando penso na vida, eu sempre a vejo como uma oportunidade. Se há um sentido que possa lhe dar, é realmente esse sentido de oportunidade. Estar vivo e poder usufruir da presença de tudo aquilo que constitua, enfim, as joias, os tesouros que o mundo, não só aquele que está debaixo do nosso pé, aquele que está para além do nosso alcance, nos proporciona. E a vida, no sentido amplo, é um grande mistério. Que não sei se a palavra que pode alcançar, eu direi que é nos nossos silêncios que nos aproximamos mais daquilo que é a infinidade, daquilo que nos pode proporcionar a vida. Vou tentar me afastar um pouco deste, que é mais difícil de alcançar, porque é a plenitude, é o infinito, talvez a própria eternidade. E quando nos referimos à vida em geral, aquilo que nos preocupa mais é a nossa vida, é a pequena vida, porque de facto a vida, como V grande, é a soma de todas as formas de vidas, que são praticamente infinitas. Quando nos referimos àquela vida que nós podemos alcançar, percebemos que existem vários patamares onde esta vida se vai expressando. Ou seja, temos a vida no mineral, que é um estado de somnolência aparente. A vida no reino vegetal expressa-se com movimento. A vida no reino animal expressa-se através do sentir. E quando chegamos ao ser humano, pensamos de que maneira se expressa a vida.
Pois a vida no ser humano é consciência. O que é a consciência? É a capacidade que o homem tenha e que difere das outras espécies de poder encontrar um significado para aquilo que é a própria vida. Procurar saber. E ele possui um instrumento fabuloso, exclusivo da nossa espécie, que é o pensamento, e que lhe permite não só compreender os fenômenos que ocorrem à sua volta, como também aprender com esses mesmos processos, não só a recriar a vida, mas também, por vezes, a pensar que o dono é o Senhor da vida. E aqui está o perigo. Os primitivos pensavam que eles próprios faziam parte da vida. Tudo, estavam tudo. Com o tempo, a nossa humanidade achou que se tornava cada vez mais senhor e dona da vida. E os resultados, infelizmente, são cada vez mais revelação de várias formas de alteração do equilíbrio e daquilo que nos pode proporcionar uma convicção que amanhã poderemos ainda sobreviver. A humanidade, neste momento, está no limite de algum precipício. Não sou eu que eu digo, as alertas são muito, em várias vertentes das ciências que tratam e analisam as biosferas e tudo quanto diz respeito a esta manifestação da vida, do qual necessitamos para viver. E há vários elementos que hoje vou pelo menos abordar que tenha muito a ver com a ecologia. E há cada vez mais, nós sabemos, uma necessidade de cuidar da vida e de a resgatar, porque estamos a perder cada vez mais muitos dos recursos essenciais que vão permitir dar continuidade ao processo da evolução. Mas voltando à vida, se falamos que a vida no ser humano está relacionada com a consciência, poderemos também pensar que o homem é provavelmente a única criatura nesta Terra que tem consciência daquilo que é o conflito. E eu me refiro ao conflito como o reconhecimento que o mundo é movido por duas grandes forças, que podemos localizar em duas dimensões, aquilo que está em cima e aquilo que está em baixo. Podemos atribuir o nome, por exemplo, do espírito a tudo aquilo que tende para a convergência e para a unidade, que esse é o poder do espírito, é de fazer que as coisas converjam para a unidade, que se contraponha a uma outra força,
que é o poder da matéria. Que ela é responsável pela difusão e multiplicação de forma e suporte sob o qual a evolução vai poder expressar-se. E significa que, enquanto que as outras espécies estão sujeitas a evoluir, sem ter consciência dos processos que ocorrem nos seus metabolismos, o homem tem consciência desses processos. E mais, ele é também dono desses processos. Temos um corpo de matéria que é animada por uma alma, um espírito, e que faz que nós podemos reconhecer-nos, adquirir uma identidade e reconhecer e identificar aquilo que está à nossa volta. O poder do espírito tem várias formas de expressão, do qual o mais comum é o pensamento. Poder pensar a vida, recriar a vida através do pensamento. E todos nós sabemos que o pensamento é realmente aquilo que propaga a nossa evolução. Ou seja, é porque o homem tem essa capacidade de se pensar e repensar, de se observar e de se corrigir, de poder selecionar, escolher, o rejeitar e anular. É um poder extraordinário. Só que este poder tem as suas consequências. A lei da evolução é dual na vida humana, ou seja, sempre estaremos sujeitos ao conflito. Começa pela vida e a morte, a luz e a obscuridade, a alegria e a tristeza, o prazer e a dor, etc, etc, etc. E nós necessitamos dessa dualidade para podermos encontrar respostas que nos permitem superar tudo aquilo que pode resultar de falsas opções ou de falsas escolhas. O sacrifício, que é uma palavra aparentemente dura, mas que tem a ver com a necessidade de dar algo em proa de uma transferência de outra coisa superior, seja ele qual for, é também e pertence a uma desliga da vida. Não há nada neste mundo que não peça que, para que possamos evoluir, não teremos que mudar ou metamorfosar-nos, de forma que em determinados estados possa se transformar num estados mais adiante. Há uma história muito instrutiva, que muitas vezes a recordas, que é sobre a história de uma semente de trigo, um grande trigo. Diz que o grande trigo foi semeado e deixou a sua condição de algo que ele é coesa, uno, e passou a sofrer uma espécie de morte a partir do momento onde foi sepultada na terra. Teve que rasgar a sua casca, teve que sofrer a pressão deste ambiente mortuário e
romper estas forças de inercia para erguer, não é, o seu calo por cima da superfície. E assim cresceu e produziu a espiga. Só que a espiga teve uma outra história, porque não acaba a vida aqui. Pois a espiga foi colhida, foi triturada, sofreu uma espécie de segunda morte para chegar aqui, a se tornar farinha. E depois a farinha foi novamente, não é, lacerada, mexida, triturada, até que pudesse produzir o pão da vida. E o pão da vida chegou às nossas mesas e foi novamente triturado pelos nossos dentes para dar o quê? Para dar vida à vida. Esse é o grande sacrifício. Não há nada neste mundo que permanece no seu estado. Tudo tende a passar por transformação, metamorfose, porque a vida exige que cada vez mais possamos servir de alimento para outras vidas. Por isso justifica também a necessidade da morte. Porque se não houvesse morte, não haveria nova geração. Nem sempre nos lembramos disso. Não haveria renovação. Pensar sobre isso, meditar sobre isso, é importante. Porque, por vezes, nós gostaríamos de viver para sempre. É a tal busca da imortalidade, que é o grande sonho de sempre. Começou em Sumer com o mito de Gilgamesh e está hoje novamente presente com o transhumanismo. Ou seja, nada é totalmente novo. Os métodos é que diferem. Irei falar um pouco acerca disso. Porque, de facto, esse grande mito, e o que é um mito? É uma verdade que perdura ao longo dos tempos. Muitas vezes sobre aspecto de uma metáfora. Traga alegoria, mas traga uma verdade significativa e atemporal, ou seja, que pode ser lida em qualquer época. Essa é a importância dos mitos. Irei falar de alguns mitos. Muito deles se enquadram totalmente na nossa atualidade. E então a Nova Club tem dedicado também um tempo, dentro do seu programa, e não só, a analisar e a reatualizar os mitos. Mas esse mito da imortalidade é no fundo aquele que mais tenha força e poder sobre nós. Por quê? Porque o maior medo que o homem tem desde que é ser humano é o medo à aniquilação. Ou seja, o medo à destruição. E então, é interessante o retomar, porque a imortalidade significa a superação da morte. Mas não é, isso não quer dizer que seja igual à eternidade. Ou seja, a imortalidade é simplesmente longevidade. E se nós imaginamos viver sempre com o mesmo corpo, não é? Durante
200, 300, 500 anos, não sei. Né? É natural que já não nos agrada tanto como isso. Né? Então, também é um tema interessante e eu vou referi-la porque há muita coisa ligada à ciência hoje que estão ligadas. Então, uma das coisas que queria vos dizer é que, de facto, a vida é uma escola de metamorfose. E vamos ter que perceber que o ser humano é um composto dual. É frente e verso. Temos dois lados. É como a história, que penso que todos vós conhecem, dessa criança com a avó, e o avô que vai dizer que todo o ser humano é acompanhado de dois lobos. O lobo bom e o lobo mau. E o menino, na sua inocência, pergunta ao avô, mas então, avô, qual é aquele que eu devo guardar? E o avô responde, meu filho, é aquele que tu irá alimentar. E isso. Ou seja, o ser humano não é um ser perfeito. Tem frente e verso, tem um lado luminoso e tem um lado sombrio. Esse lado sombrio é vestígio de todo um conjunto de experiências passadas, do qual ele é ainda um reservatório, ou seja, o poder do instinto, o poder de toda as tendências passionais que assaltam a nossa alma quando estamos descontrolados, quando a razão já não consiga, não é, governá-la. O nosso comportamento, o que nós vimos é por vezes a imagem da violência, da agressividade, da brutalidade, do egoísmo, que são, se ainda, aspectos que necessitamos encará-las e confrontar. Mas, por outro lado, há um lado luminoso. Esse lado luminoso é tudo quanto tem a ver com a sua capacidade de amá-la, respeitá-la, cultivá-la, valores, seja ele qual for, já que todos os valores que constituem as joias da nossa humanidade são arquétipos a alcançar. Ou seja, é aquilo que nos permite que um dia possamos ser virtuosos. O valor, quando é aplicado à vida, torna-se virtude. Ou seja, quando eu reconheço o meu orgulho, pois eu posso contrabalançar com a virtude da humildade. Sempre vamos ter que relacionar as coisas através do seu lado oposto. Falamos da coragem. Pois a coragem só pode surgir na medida onde existe dificuldade, obstáculos. Caso contrário, é uma palavra vã. Ou seja, o valor em si só adquire realmente valor quando passa à prática. Significa quando se torna uma virtude. Assim ensinava os antigos, que quando se referia nas suas escolas de filosofia, do qual retomamos o modelo, e que não basta falar das coisas, é preciso expor à prova do exemplo e da sua capacidade de responder às necessidades do melhoramento humano. Essa é a filosofia prática, do qual a nova Acrópole dá continuidade. Há um autor hoje que o acompanha,
já faleceu. Faleceu em 2021, que é o homem mais simples. Porque às vezes, quando pensamos pensador, filósofo, e gente, não é? Inacessíveis. Mas este homem, um simples camponês, ou agricultor, que se chama Pierre Rabhi, não sei se algum de vós já ouviu falar, talvez não, autor de vários livros ligados a muito daquilo que foram os seus projetos de reabilitação daquilo que ele chamava a agroecologia, um projeto que atualmente alcança a maior parte do continente africano, que se alargou por muitos lugares e que fala não só da sustentabilidade da terra, enquanto lugar de sustento da vida, mas sobretudo a sustentabilidade do ser humano. Este homem, pequenino, nascido na Argélia e depois radicado em França, passou por uma vida duríssima, fez todo o tipo de trabalho, não tinha especialização, e então sujeitou-se a fazer um pouco de tudo, até que chegou um momento onde achou que precisava de fazer algo que sustentava verdadeiramente o seu desejo e vontade de viver. Então largou tudo e dedicou-se a criar um lugar no centro de França. Agora não me venha em português o nome, me ferma. Uma quinta, é isso, não me vinha. É a quinta, uma quintinha. Onde passou vários anos sem eletricidade, sem água corrente, e começou a envolver-se um projeto que é um projeto muito lindo, que é chamado Projeto Colibri. Colibri, tu sabes o que é um passo pequeníssimo, que tem uma história também muito curiosa e que é ligado ao seu projeto, que é um projeto que fala do poder do colibri. A história diz que um dia houve um grande incêndio e que este colibri, quando viu o incêndio, quis contribuir para apagar o fogo. Então, com o seu biquinho pequenino, não é, foi buscar umas gotitas de água. E havia um tatua que estava a observar e que estava a gozar com ele. Ele disse: "Tu és maluco, colibri. Tu pensas que com umas gotitas de água vais apagar um incêndio?" E ele meramente respondeu: "Posso não apagar o incêndio, mas pelo menos contribua com as minhas gotinhas para atenuar um pouco dessas chamas." Projeto lindo, o projeto Colibri, que reflete o trabalho deste homem, que hoje, enfim, em termos de obra escrita, tem vários títulos que eu recomendo, por se querer poderei dar alguma referência. E o que ela, no fundo, acreditava é que, independentemente de sermos poucos e pequenino, insignificante, podemos contribuir, na nossa maneira, para apagar o incêndio deste mundo. Porque isso irá dar um sentido à nossa vida, claro. É certo que às vezes achamos que é preciso muito apoio, muito dinheiro para que as coisas possam acontecer. E é verdade. Hoje em dia valoriza-se um país pelo PIB, ou seja, crescimento econômico é o valor mais importante. E esse valor econômico provocou a indigência no mundo. Porquê? Porque provocou a competição. Não a cooperação, mas sim a competição.
E essa competição internacional tem a ver com a geopolítica, do qual hoje em dia nós estamos atentos, depende fundamentalmente hoje do petróleo e do gás. Já estamos nós, não é, a apertar o cinto, e quando vamos ao mercadinhos, cada vez temos menos poder de compra. O culpável, quem é? É o gás, é o petróleo? Não. Evidentemente que não. O crescimento econômico favorece a competição, o desgaste dos recursos naturais e trabalhamos tempos e tento para produzir o quê? O inútil, o fútil. Ainda ontem ouvi uma coisa que, enfim, dá para pensar. Que é uma amiga que trabalha na minha iada, numa dessas grandes empresas de leitão. Estava a nos contar que no verão havia dia onde as pessoas faziam 5 horas de espera para poder comer leitãozinha. Eu não tenho nada com os leitãozinhas, certo? Bem que para mim aquilo é um genocídio que ocorre naquela zona. O genocídio dos leitões. Mas pronto. Esperar 5 horas para comer, seja ele leitão ou qualquer outra coisa. Hein? Esse foi o exemplo do leitão. O que é que você acha? Hein? Depois nos queixamos que não temos tempo. Depois dedicamos tanto tempo a coisas fúteis que já não temos tempo para as coisas essenciais. Isso eu não duvido. Hein? Isto é outra questão que também sobre a qual temos que pensar, enquanto nos queixamos que não temos tempo. Em relação a esse poder econômico, que produzem o inútil, porque produzes, vai fazer que os países mais ricos são os maiores consumidores de ansiolítico e tornamos-nos consumadores e consumidos. Ou seja, somos comida. Não só pelo tempo, que já deixa de ser uma oportunidade, não é? Mas muito pior. Acabamos por estar à mercê dos 3 grandes poderes deste mundo, certo? Que estão por detrás de tudo: economia, ciência e tecnologia. E o homem. Vamos dizer, tudo isso ao serviço do bem-estar, ao serviço do homem. Duvida. E cada vez duvidamos mais. Porque, enquanto a economia sobe e serve àqueles que são mais privilegiados, pois aqueles que estão mais em baixo são sempre como uma balança, não é? Se sobe de um lado, deixa do outro. Cada vez produzimos mais pobres. Isto não é novo, já Pitágoras, o grande sábio da Grécia, matemática também, dizia isso. Se tu fomenta a riqueza, fomentará ao mesmo tempo a pobreza. E me refiro à riqueza como algo que está fora da medida. Porque Pitágoras também dizia uma coisa extraordinária e muito profunda. Dizia: a unidade é a lei de Deus. A harmonia é a lei do universo. E a evolução é a lei da vida. Não só ele é um matemático, como ele também dizia que os nossos males só ocorrem por erros de cálculos. Esta é chamada matemática aplicada à vida. E a matemática aplicada à vida, não só para encher os cofres, é aplicada a várias operações. Às vezes temos que adicionar, outras vezes temos que subtrair, por vezes
estamos divididas, por vezes necessitamos multiplicar, seja ele os esforços. Há muita sabedoria. A sabedoria não é só teoria. A sabedoria é e deve ser aplicada à vida. Caso contrário, também não nos serve. E é isso que pretendemos resgatar. É isso que nos pode dar a resposta. E que nos pode ajudar a encontrar uma sociedade. E eu gosto muito do livro que fez um sucesso enorme em França, e não só, do Pierre Rabhi, que é Sobriedade Feliz. Um belo título, que já era aplicado pelos filósofos estoicos em Roma e pelos epicuristas na Grécia. Não inventamos nada, nada novo, certo? O que é sobriedade? É aquilo que também Pitágoras dizia, nada em excesso, nem mais, nem menos, a justa medida. E esta medida é que temos que resgatar. Caso contrário, vamos afundar-nos. Fala-se em sociologia, e a sociologia gosta, não é, de analisar o comportamento humano, mas esqueceu-se de uma coisa, é de trabalhar aquilo que é, e será provavelmente a sociologia do futuro, a sociologia das consciências. Porque o humano não é só um número, não é só um consumidor, uma entidade anônima, é uma consciência. E consciência significa responsabilidade. Consciência significa também capacidade cooperativas. E há muitos outros atributos. Saber que o transhumanismo, que é uma das menina bonita, menina querida, não é, da ciência, neurociência, e não só, e dá muito falar-las em certos núcleos, porque as coisas também só chegam até nós quando já são consumidas, certo? Mas ao mesmo tempo já estão, não é? Aquele era resolver o problema, os problemas do mundo. E o transhumanismo, que é chamado post-humanismo, na modernidade, fala da transição do humano graças a quê? A ciência e a tecnologia. Que vai poder, graças à ciência e à tecnologia, dar cabo de todos os venenos. A doença, a fome, a dores, a morte, porque é uma das coisas também sobre o qual estão bastante centradas, exatamente matar a morte. É o termo que eles utilizam, não é? Eu acho incrível, matar a morte. Bem, a busca da longevidade, certo? Espera aqui, bem. Há muitas invenções que estão ligadas a não só aquilo que é chamada a cibernética do humano, também a manipulação genética, que está a avançar, e a robótica, a inteligência artificial. Tudo isso são coisas que ouvimos falar e às vezes não sabemos bem do que é que se trata. Mas o que se pretende é, no fundo, eliminar todas as possibilidades de conflito. E onde há mais conflito, não é tanto no corpo. Sabe que a zona de conflito no ser humano é na alma. Os mal de almas, as dores, que nos assaltam por incompreensão, por todas as coisas, não é, que ocorrem, porque não vivemos num mundo perfeito. E então,
Se criamos, através da robótica, não é? Um ser totalmente anestesiado, e que deixará de sofrer, ou seja, vamos lhe dar, porque o transhumanismo tem um propósito, que é trazer a felicidade. Agora eu pergunto, que felicidade, se já não vamos sentir nada? Vamos sentir o quê? É por isso que os filmes de ciência-ficção, não é, já estão a chegar até nós e nos dão uma antevisão, não é, do mundo robotizado. Que também não é preciso a ciência-ficção, já estamos. Ou seja, podemos, no fundo, nos tornar uma máquina pronta para quê? Para obedecer e produzir. Já não haverá greve, já não haverá doença. Vamos poder produzir, não é? Produzir riqueza, e sermos muito felizes, certo? Se acreditamos nisso. Bem, é grave, é bastante grave. Há dois grandes mitos que eu quero abordar, para mim, me fizer pensar naquilo que hoje sentimos novamente, que são, eu já ouvi falar provavelmente o mito de Midas, que é aquela que, no fundo, a riqueza tornou-se uma maledição. E é um outro mito que é menos conhecido, que é o mito de Eric Sicton, que é chamada a ambição desmedida. Ora, é incrível como encaixe, mas encaixe mesmo, não é? Parece que estamos nele plenamente. Os mitos não falam de verdade. Bem, o mito de Eric Sicton, do qual nós temos nos nossos vídeos, já agora poderão ter acesso a muita de nossas conversas, vídeos sobre os mitos. É uma questão depois de pedir o programa onde terão o acesso, não é, no site. E é um mito muito curioso. Diz que ele é um rei da Tessália, muito orgulhoso, cruel, um homem cruel. Não respeitava nada, só via os seus interesses. E um dia lembrou-se de profanar o bosque sagrado da deusa da terra, que na Grécia era chamado Deméter. E como é que vai profaná-la? Porque incomodava uma árvore gigante, que ela se encontrava e que ela é uma árvore sagrada. Mandou cortar. O seu servidor até tentar mostrar que ela é pecado, que ela é uma ofensa aos deuses. Não acreditava em nada. Corta. Cortou. Diz que as ninfas, chamadas diadas na Grécia, protetor da natureza, uma espécie de fada, vão ir reivindicar e pedir justiça à deusa Deméter. E o que Deméter vai fazer? Vai recorrer a Eton. Eton é a fome. E Eton vai ser colocado no estômago, não é, de Eric Sicton, e vai passar a viver sempre esfomeado, ao ponto de esgotar tudo quanto podia até se comer a si própria. Francamente, este mito me lembra qualquer coisa. O mito de Midas. Midas era um rei poderoso da Frígia, que ele é, sobretudo, um homem ganancioso, queria mais, que é o contrário da moderação, é a ganância, é a avidez, mais, é mais. E o que lhe aconteceu? Aconteceu que um dia ele recolheu no seu palácio
Silene, que andava perdida. E o Silene, na Grécia, ele é uma criatura semi-humana, como é que chama aquele animal? A cabra macho. O bode, metade bode, isso, metade bode. E vai-lhe dar hospitalidade, ou receber. E como o Silene, ele é o amigo preferido do deus Dionisos, deus do vinho, da alegria e da vinha, vai fazer que Dionisos vai querer agradecer este favor a Midas e vai lhe pedir que faça um voto que seria exausto deste voto. Tudo bem. E Midas lembrou-se, porque ele é muito ganancioso, que o que queria era poder transformar em ouro tudo aquilo que tocava. Nós sabemos, ouvimos falar do Midas, não é? A sorte de Midas, coitado. Pois, que sorte, que se tornou uma desgraça. Porque tudo aquilo que tocava tornava-se ouro assim, mas já nem conseguia comer. A própria filha, uma vez lembrou-se de acariciá-la, se tornou uma estátua de ouro. E no seu desespero, acabou por, enfim, pedir de ser reparada nesse seu voto. Há muitas outras histórias ligadas a Midas, as oreias de burro de Midas, porque no fundo era burro, não é? Não sabia pensar. Mas ele lembra-nos dessa riqueza que se torna maledicção, da ganância, do sempre mais. E então, por que eu vos falei do Pierre Rabhi, que, no entanto, ele é um homem que pregava a sustentabilidade da sobriedade feliz. Ou seja, ser sóbria é ter controle. E por que necessitamos de controle? Porque a mente é aquele que pode criar limite. Porque ele pensa, conhece e pode determinar aquilo que lhe provoca o bem ou aquilo que lhe provoca o mal, ou a dor, o sofrimento. Então, saber criar limite, e eu diria mais, que necessitamos, novamente, de um senso comum. Nem precisamos de ser pessoas muito intelectuais, muito eruditas, mas para ver as coisas com esse senso comum que teve aquele homem tão singelo, tão simples e ao mesmo tempo tão sábio, Pierre Rabhi. Por isso escolhi um pequeno texto, é a minha homenagem que eu partilho convosco a um homem que provavelmente vai deixar um rastro para o futuro muitíssimo mais importante que muito daquilo que por vezes, enfim, poderemos achar mais importante ou menos importante. Fala acerca da ecologia, que também é um dos ramos com o qual nos dedicamos, porque a ecologia não é uma moda, é um próprio fundamento da vida, certo? Não podemos reorganizar o mundo se a nossa visão da vida e de cada um de nós não mudar. O nosso planeta, pequena ilha no oceano sideral, é de natureza una e indivisível. Faz parte da grande comunidade do mundo e responde a uma ordem cósmica, indispensável à sua sobrevivência. Nela, o ser humano introduziu o princípio de fragmentação devido ao seu ego, de onde vem o egoísmo. No mapa mundo, a Terra é recortada como um pulsa, com as suas falsas fronteiras,
securizantes que estão na base da insegurança do nosso mundo. Com a produção maciça de armamento dissuasivo, ofensiva e defensiva, continuamos a viver como predadora. A natureza humana deve estar no centro das nossas preocupações, a fim de reconciliar a história da humanidade com o sentido da vida. Devemos voltar a substituir o macro pelo micro, voltar a valorizar o ela insignificante que sustenha a teia da vida. Microsistema de economia sustentável e respeituoso do equilíbrio da vida pode mobilizar um potencial de seres humanos cada vez mais excluído e revoltado. Aqueles que hoje são chamados, não é, os emergentes. Ouvimos falar dos emergentes. O que são os emergentes? São aqueles que, com a sua precariedade, querem ser como nós, coitadas. Eu disse coitado, sim. Aprender de novo a reparar, cuidar, para conservar. Fomentar os saber-fazer, desde a infância, para reduzir a convulsão do consumismo das novas gerações, cada vez mais alvo do despotismo materialista mundial, que confiscou aos seres humanos a legitimidade de viver da sua própria iniciativa, talento e originalidade. Necessitamos reaprender a arte da mutualidade e da partilhas, desenvolvendo os valores que dignificam o humano. Compreensão, responsabilidade, integralidade, generosidade, criatividade e habilidade. E, sobretudo, uma cosmovisão aberta aos infinitos mistérios que estão debaixo das nossas pés e por cima da nossa cabeça. Resumida, cooperada com a vida. Por que eu levo isso? Porque é uma mensagem extraordinária que é altamente vanguardista. Para me dizer, vamos voltar à agricultura? Não necessariamente. Mas sim ao cultivo. Voltar ao cultivo. Imaginar que o ser humano é uma semente, que necessita também de ser cuidado, que necessita, por vezes, de ser podada, mas que, naturalmente, irá dar os seus frutos. Há uma lógica na vida muito simples. Aquilo que semeamos, vamos recolhê-las. É uma lei. A filosofia retoma, em todo o sentido, a importância deste modo de pensar. Aprender de novo a saber fazer. O mundo de nossos jovens hoje são incapazes de mudar uma lâmpada, de arranjar um aparelho elétrico, de fazer o que seja. Por quê? Porque desde pequenito meter-lhe o ecrã em frente e dar-lhe uma vida virtual. Se hoje tempo existe, vamos ter que aprender a fazer novamente as coisas. Ou reaprender a fazer. Isso requer que também possamos ter a abertura suficiente de pensamento para aprender com os antigos. Os antigos não são inferiores ou menos por ser ou pertencer ao passado. Somos um fio condutor. E penso que podemos reaprender muita coisa importante. Com todas as correntes de filosofia, do qual
nós procuramos novamente inspirá-la-nos. Necessitamos urgentemente disso. Certo? Temos que voltar ao senso comum, impor limite à ganância e à exploração do homem contra o homem. O egoísmo e a ignorância são, e não tenho dúvida disso, mais mortíferas que todas as guerras juntas. E ainda não conseguimos dar cabo dela. Pelo contrário. Temos que proteger as nossas fronteiras interiores e construir uma fortaleza de valor. Porque o inimigo não está cá fora. E quanto mais distraída estamos a jogar o virtual, mais ele vai encontrar fenda para derrubar a nossa fortaleza. Buda bem dizia, se tu tens uma ferida na mão, o veneno entra. Há muitos ensinamentos que nos pode ser extremamente útil. A nova Acrópole chama para uma ecologia humana. Uma ecologia de consciência em proa da defesa da integralidade e da dignidade humana. Essa é a nossa missão, é o porquê dos nossos cursos, das nossas atividades, de tudo quanto fazemos, aqui e no mundo inteiro. Hoje a Nova Acrópole está em mais quase 70 países, cada vez com mais pessoas dispostas a entrar na corrente da mudança. Eu falo-vos nisso porque se entre vós existem alguns que podem eventualmente estar interessados em frequentar os nossos cursos, pois a função desses cursos também é de nos dar recursos internos para podermos desafiar o presente e lançá-la-nos para um futuro melhor. É uma filosofia prática, uma filosofia de convivência, de concordância e de fraternidade. É isso que nós propomos, porque é uma luta justa e que toda a luta justa é um ato político. Estamos a um tempo onde a filosofia deve voltar a estar presente no seio das questões da sociedade. Esse é o nosso desafio. E assim acaba essa conversa, podemos dizer, eu senti da vida nisso uma oportunidade. Uma grande oportunidade. Como o colibri, de trazer algumas gotitas de beleza, de amor, de concórdia, de fraternidade a um mundo que tem sede de verdade.